E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. Eu realmente não tinha certeza sobre o que queria falar essa semana. Comecei a gravar um vídeo de unboxing do enorme Thunder Tank e da Cat Slayer dos Thundercats da Super Seven, mas eu realmente não estava animado com isso. O que obviamente levanta a questão: então por que você comprou essas coisas quando esse pacote da McFarlane Toys chegou na minha porta? Bastou dar uma olhada dentro e eu já sabia qual seria o vídeo desta semana. Uma análise dos superpowers que são razoavelmente acessíveis e incrivelmente divertidos. Demorei para acompanhar, mas acho que esses brinquedos estão descobrindo quem são. A combinação perfeita de nostalgia, a diversão exagerada da era de prata da corrente contínua e um ótimo custo-benefício. Aproveite. Cara, adoro um bom cross-sell. Antes de tudo, sou fã de embalagens retrô. O McFarlane acertou com a linha Super Powers e manteve o logo original. Você tem aquele azul celeste. Claro, na frente tem o grande corrente contínua e os Super Powers. Você tem um visual meio animado aqui e a figura em um card simples. Eu adoro isso. Sabe, muita gente tem feito um ótimo trabalho com cards retrô ultimamente, mas esse aqui é realmente um excelente trabalho. Mas o que realmente faz a diferença é o cross-sell. Você não só tem aquele cross-sell clássico com a imagem, mas também tem a lista aqui embaixo. Se você olhar para algumas dessas primeiras figuras, eu realmente não peguei muitas delas. Eu não sei, simplesmente não me interessei por essa linha. Não achava que fossem melhores que as super poderosas originais. Havia muitas figuras do Batman nas primeiras coleções, muitos Superman também. Então eu simplesmente não estava muito interessado nisso. Agora, de vez em quando eu pegava uma, como peguei o Arraia Negra original, só porque esse aqui é muito legal. E é um cara que a gente não teve na linha original, mas era alguém que eu lembrava do desenho Super Powers. Ele tem um visual tão único que nem cabe uma cabeça humana ali, mas quem liga? Sabe, é simplesmente irado com aqueles tubos de oxigênio conectados, aqueles olhos malucos. O traje preto fica muito bom. E sabe, eu sou fã do bom e velho estilo com 5 ou 7 pontos de articulação. E é isso que você tem aqui. Agora ninguém vai dizer que isso é melhor do que Super Powers. Sabe, a gente não tem nenhuma daquelas ações especiais, mas ainda assim é bem legal. Então de vez em quando eu acabava pegando um, como o meu camarada Guy Gardner aqui. Agora, a gente teve o Hal Jordan na linha original. Ele ficou muito legal. Mas eles fizeram um bom trabalho com o Guy. Sabe, a parte de cima, tipo, o casaco com a gola alta está ali, aquelas mangas mais bufantes e as botas maiores. Eles não só repintaram o Lanterna Verde, mas também adicionaram detalhes esculpidos. E claro, mantiveram o corte tigela perfeito. Quero dizer, esse rosto, sabe, tem atitude. Ele tem aquele leve sorriso de canto que esse cara precisa ter. Claro, você tem um anel do poder muito bem pintado. Então, sabe, de vez em quando apareciam alguns que me faziam pensar. Talvez eu devesse começar a colecionar essa linha. E aí, algumas semanas atrás, eu estava na Target e acabei caindo na velha compra por impulso. Eu vi um Superman clássico nas prateleiras. Cara, essa é realmente uma figura muito boa. E tudo começa pela cabeça. Sabe, aquela escultura e a pintura com os olhos azuis, o sorriso e o cacho de cabelo bem pintado na testa. Muito bom mesmo. O símbolo S dele parece que saiu direto de um gibi do John Byrne. Sabe, curiosamente John Byrne cresceu no Canadá e depois morou na Inglaterra por um tempo. Quando ele olhou para o símbolo do Superman, percebe-se que é um artista, pois vê as coisas de forma totalmente diferente. Ele olhou para o símbolo do Superman e não viu um S. Ele viu como se fosse um peixe nadando para um lado e outro peixe nadando para o outro. E desde então sempre desenhou o símbolo do Superman desse jeito. Ao ler isso no editorial da primeira edição do Superman, decidi, vou desenhar assim também. E é muito mais fácil se você desenhar o espaço negativo amarelo em vez de tentar realmente desenhar o S. Só um pouco de, sabe, história da arte dos quadrinhos para você. O Super tem aquele corpo mais robusto e, sabe, os bíceps dobrados do estilo clássico. Mas, cara, essas cores estão incríveis. As articulações aqui são bem suaves. Mas é interessante, elas têm um sistema de catraca no joelho. Tipo, se eu mexer devagar, dá pra ver que tem catraca, enquanto aqui é totalmente suave. Mas um dos pontos em que achei que essa figura realmente se destacou em relação à original foi que eles colocaram o logo nas costas.
Ficou bonito. Essa parte da clássica capa do Super-Homem é muito esquecida. Sinceramente, ela deve estar longa demais, quase no comprimento da capa do Batman. O Super deveria vir até aqui, mais ou menos assim. Ainda assim, ganha pontos extras. Comprei isso na Target e pensei que talvez eu esteja começando a gostar dessa linha. Não sei. Mas o que realmente mudou tudo e me deixou muito mais interessado nisso foi o Besouro Azul. Caramba. O Besouro Azul é um personagem do Steve Ditko. Ele teve uma versão na Era de Ouro, mas quando Steve Ditko deixou o Homem-Aranha e a Marvel no fim dos anos 60 para ir a Charlton, ajudou a reviver a linha de super-heróis da editora. E ele trouxe de volta o Besouro Azul como Ted Kord para a Era de Prata. Se quiser saber mais sobre o Besouro Azul e tudo que envolve esse personagem fascinante, fique tranquilo, eu fiz um vídeo inteiro sobre ele. E olha só como esse traje está bom. E você tem que acertar essa pintura para deixar essas linhas pretas tão precisas. Quero dizer, são basicamente só 3 cores, sabe? Azul claro, azul escuro e dourado. E cara, realmente funciona muito bem. Apesar de ser legal, isso não foi o que levou tudo a outro nível. Foi a nave do Besouro. Meu Deus, sabe, esse foi o primeiro veículo que comprei da linha Superpoderes. Eu não peguei o jato invisível da Mulher Maravilha. Eu não peguei o Supermóvel do Superman nem o Batmóvel. Mas quando vi a nave do Besouro Azul, eu sabia que não tinha chance. Eu nunca tive chance. Olha como esse negócio é legal. E claro, custava só uns 20 ou 25 dólares. Quero dizer, você compra isso pelo preço de um boneco Marvel Legends. E ele tem umas funções de brincadeira muito legais. Especificamente, você pode apertar esse botão aqui atrás e ele se abre. E quando você vê, percebe que ele se abre como as asas de um besouro. Então você tem isso, tem o interior. Agora, o interior mesmo não é nada demais, sabe? Nada para se impressionar. Tem um adesivo ali, alguns adesivos aqui em cima, mas tem 2 assentos. Então você pode colocar seu piloto e seu copiloto. Mas até agora, só tínhamos conseguido o Besouro Azul. A gente realmente precisava conseguir Gladiador Dourado. Eu estava esperando para abrir isso. Queria falar sobre azul e dourado juntos, então eu mantive isso na embalagem. Eu tenho isso há meses e estava esperando para abrir e juntar esses dois. Então vamos fazer isso agora diante das câmeras e eu estou super empolgado. Então vamos ver se conseguimos abrir isso com cuidado. Eu odeio destruir essas embalagens porque elas são tão bonitas, mas sinceramente, quando elas custam só uns 10 ou 12 dólares, se você é um colecionador que gosta de manter na embalagem e também quer uma fora da embalagem, dá para comprar as duas. As duas. Ele está muito bonito. De novo, cores primárias, azul e amarelo. Que incrível que isso ficou. Suave e se move muito bem. Estilo clássico com o capuz levantado. Eu gostaria que tivesse alguma forma de você conseguir o Skits, o amigo robô voador dele que vinha junto. Mas mesmo sem ele, ainda fica ótimo. E juntos, esses caras ficam muito legais. Eles combinam perfeitamente em escala, vão se encaixar lindamente na nave Besouro. E eu estou muito feliz de ter esses melhores amigos juntos de novo. É disso que eu estou falando quando digo que esses brinquedos são realmente muito divertidos e são baratos. Quero dizer tudo isso aqui. 25, 35, 45, menos de 50 dólares. E você tem esse tanto de diversão. Muito, muito legal. Então eu peguei esses. E aí a loja McFarlane fez. Eles meio que fizeram uma promoção nas coisas que iam chegar. E foi isso que chegou essa semana e me fez gravar esse vídeo. Então vamos mostrar algumas das novidades e ver o que a gente realmente conseguiu. Quero agradecer a todos por me ajudarem a alcançar a marca de 100 mil inscritos, mas estamos apenas começando. Inscreva-se no Carbon Scoring, pois trazemos vídeos de qualidade semanalmente. Esqueci que ao comprar esses itens pelo programa Drawing Board do McFarlane Collectors Club, você recebe esse cartão postal. Assinado por Todd McFarlane. Aí está. A assinatura do Todd Father está bem ali. E veio, sabe, em uma espécie de capa plástica bacana. Eu não sei o que vou fazer com isso. É como um cartão no formato 5x7, mas ainda assim é legal ter a assinatura do Todd Father em um dos produtos dele. Muito maneiro. Agora esse conjunto obviamente veio com 4 figuras, e eu vou abrir primeiro aquela pela qual sinceramente eu tinha menos interesse, o bom e velho Aquaman. Aquaman, você já foi alvo de tantas piadas ao longo dos anos, e eu acho que em algum lugar aqui teve algo clássico. Sim, aqui no começo tinha um Aquaman clássico número 10 da coleção
Parece que tem outro, talvez um Aquaman mais moderno. E aqui o que a gente tem é basicamente a cabeça moderna no corpo clássico. Vamos dar uma olhada, ver o que temos. Vou abrir esse camarada aqui agora mesmo. Vou tirar ele direto do blister. Vou tirar o tridente dele. Aí está. Eu sabe, Aquaman, por mais bobo que ele seja como personagem, eu realmente gosto daquele laranja. O laranja fica muito, muito bom. É um Aquaman clássico com visual muito bom. Fico feliz que eles tenham ido, sabe? Além do necessário para colocar as nadadeiras tanto nas luvas quanto aqui embaixo, nas calças dele. Bem legal. Sabe, outra escultura de cabeça muito boa, bem feita. Tem a quantidade certa de pintura para dar o efeito. O tridente em si ficou bem legal. No geral, não é uma figura ruim. Sabe, não era exatamente a que eu queria, mas gosto das escamas esculpidas. Ficou bem legal. Não está nada mal. Quero dizer, dá pra imaginar ele, sabe? Você coloca ele em uma pose meio de nado. Dá pra colocar ele num suporte de voo que fica bem legal. Eu gosto disso. Talvez colocar ele, sabe, meio que indo pra frente. Você provavelmente até conseguiria girar um pouco o tridente na mão dele. Vamos girar, deslizar ele por aí. Eles realmente encaixam. Eu sei que estou tendo um pouco de dificuldade porque estou aqui olhando pro vídeo, mas eles realmente encaixam muito bem. Olha, dá pra colocar ele vindo pra cima de você com isso. Tudo bem, nada mal, tô começando a gostar desse cara. Mas obviamente duas das figuras que eu realmente queria eram o Batman e o Robin. Agora já vimos o Batman e o Robin nessa linha antes. Obviamente o Batman já apareceu várias vezes. Esse parece ser provavelmente um Robin do Tim Drake. E aí eu acho que eles chamaram talvez tenham chamado esse aqui de Robin do Jason Todd. Esse aqui na embalagem diz que é o Dick Grayson. Então esse é para ser o nosso Robin original. E a arte com certeza mostra isso. Quero dizer, esse é um desenho bem clássico do Robin no estilo do guia de estilo do José Luiz José Garcia Lopes. Um Robin bem clássico dos anos 60 e 70. Não é exatamente o que recebemos na embalagem. Vamos abrir e começar a reclamar porque, você sabe, estamos falando de brinquedos e nada nunca é bom o suficiente. Até mesmo uma figura de ação de $10 a gente precisa reclamar e fazer confusão. Então aqui, ele coloca isso de volta. E as capas se encaixam bem ao redor do pescoço, exatamente como as originais faziam. Bem parecido com uma roupa original do Robin, ele está com sua túnica vermelha. Acho que esse cinto não funciona. Bom, vamos ver. Parece um pouco diferente. Parece um pouco mais grosso. Não tem as presilhas dos dois lados. Tem um amarelo no meio, mas a túnica é bem clássica. E claro, ele está com sua sunguinha. Isso está bem fiel. Agora, aqui tem algo que eles erraram. Dick Grayson Robin usava só botinhas pequenas, tipo aquelas botinhas curtas de elfo, estilo Robin Hood, já esse tem botas completas. E enquanto esse desenho faz parecer que a capa do Robin por dentro é preta e por fora é amarela, eu nunca me lembro de ter sido assim nos quadrinhos. Eu sempre achei que era amarela por inteiro e que aquilo era só sombra. Além disso, esse amarelo aqui é bem sem graça. Sabe, chega a ser quase um tom alaranjado comparado com as cores vivas do Technicolor que estão ali. Mas tudo isso dá pra relevar. A escultura da cabeça não dá pra relevar. Quero dizer, olha esse cabelo, isso é tão... Ele tem até uma manchinha de tinta aqui, mas esse cabelo é muito moderno. Mais uma vez, não tenho as outras figuras. Mas vou supor que essa seja uma das cabeças das figuras anteriores do Robin, talvez do Tim Drake, Robin. Mas definitivamente não tem a risca lateral clássica do Dick Grayson. Então, tentar chamar isso de um Robin do Dick Grayson... não sei, cara. Estou tendo dificuldade com isso. A boa notícia é que ele deve ficar sentado no veículo, então vai dar certo. Mas me decepcionei um pouco com o que recebemos aqui. Por outro lado, esse é um Batman clássico dos anos 70, bem raiz mesmo. De novo, vamos olhar para ele só pela arte da embalagem. De novo, arte bem clássica do guia de estilo da corrente contínua, sabe? Ele tem aquela sombra escura no capuz, que é algo que vamos ver na figura. As cores estão bem fiéis, o cinza está certinho. Agora, a gente já viu o cinza do Batman ser um pouco mais claro, mas não acho que esse aqui esteja muito escuro. Com certeza não é aquele tom escuro moderno. E eu acho que tudo está funcionando bem. Então o McFarlane não teme o Batman nem de lançar outro Batman por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Então, pelo menos 15 de 55, sabe? Então, uma porcentagem considerável, seja lá qual for, são todos os personagens do Batman. Então, mas eu, sabe, eu não peguei nenhum dos outros porque eu simplesmente não achei que... eu não queria mangá.
Eu gosto do Batman em mangá. Peguei o de 7 polegadas porque não queria o Batman em mangá na minha coleção Super Powers. Achei que os mais modernos e os do filme de 89 não combinavam. Mas quando eu vi esse à venda no clube de colecionadores, eu pensei, esse é o Batman que eu estava esperando. Então vamos abrir ele e ver se ele realmente é o Batman que eu estava esperando. Opa, estou vendo umas coisas. Já vejo coisas que gosto. Então, eu realmente acho que o Batman fica melhor com preto na parte interna da capa. Isso fica muito bom. E eles fizeram algo super importante. Eles colocaram as asas recortadas na capa. Enquanto o Superman tem uma capa reta, o Batman, o clássico, sabe? Batman dos anos 70, 80, tem esses recortes aqui embaixo. Eu adoro isso. O cinto de utilidades parece bem clássico, muito no estilo Super Powers, Super Amigos, com o logo dos anos 70, 80. Temos a cueca por cima da calça. Essencial. Um detalhe legal subindo até as botas. Ele tem mesmo, é isso. Precisa dos 3 espinhos na luva dele, absolutamente clássico. E essa escultura da cabeça lembra muito a escultura original da linha Super Powers, mas eu estou adorando o sombreamento. Eu adoro o preto, mas o fato de eles ainda terem deixado as sobrancelhas na cor original ficou ótimo. E eu realmente gosto da altura das orelhas de morcego dele aqui. Sabe, isso é algo que variava tremendamente de artista para artista. Mas se você olhar, sabe, para um George Pérez ou, sabe, o Norm Breyfogle, ele fazia, sabe, orelhas mais longas, mas, sabe, Neil Adams. Quero dizer, isso aqui parece um Batman do Neil Adams. Muito bom. Mesma articulação que vimos nos outros. Um pouco duro para começar, mas funciona bem. E a mesma coisa aqui. Tem as catracas no joelho. Não sei por que eles colocaram catracas no joelho, mas tudo bem. Quero dizer, isso certamente não atrapalha em nada. Muito, muito bom. Mas, sabe, isso é o Batman. O que é o Batman sem seus brinquedos maravilhosos? Então vamos abrir um dos veículos que veio com esse conjunto? O Batmulticraft? Isso mesmo. Agora você pode dizer que isso é só um delírio de criança dos anos 80. Se isso fosse verdade, tudo bem, pois adorávamos brincar com isso nos anos 80, mas esse veículo realmente apareceu no desenho dos Super Amigos. Foi tipo na terceira temporada, episódio 2. E é isso mesmo, é como uma combinação de barco, submarino e avião a jato. Que coisa sensacional. Na caixa você tem aquele visual clássico dos Super Powers. Tem uma arte bem legal, meio cartunesca. Você realmente recebe o brinquedo de verdade, com os mecanismos que ele tem. E você tem as figuras aqui dentro. Esse é o Robin de quem eles pegaram a cabeça, eu acho. Então você pode ver que ele está com a máscara verde, ao contrário da preta, a preta que faz dele Dick Grayson e não os outros Robins. Enfim, de todo modo, é um recurso legal. As instruções são bem simples, então você só imprime elas na caixa, sabe? Digo, por que desperdiçar um monte de papel extra? E talvez esse seja um dos motivos pelos quais esses brinquedos podem ser vendidos por uns $25, porque eles simplesmente, sabe, não desperdiçam muito espaço com coisas desnecessárias. Então aqui está o corpo principal, e parece que as asas de verdade estão embaladas ali dentro. E aqui estão as asas para a parte de trás, e é isso. Tudo o que você precisa está nessa caixa. Vou montar e começamos a brincar com ele. Beleza, isso aqui foi obviamente muito fácil de montar, mas também quando você coloca as asas, elas realmente ficam no lugar, o que é bem legal. Olha só, é igualzinho à embalagem, e eu diria que é igualzinho ao desenho animado. Eu adoro os motivos de morcego e o esquema de cores, como você sabe, realmente parece um morcego. Eu adoro a cabine laranja translúcida e aquele nariz enorme e pontudo. E você pode ter uma ideia desse negócio como, sabe, um barco de pontão. Ele quase parece um barco, sabe? Com unidades de propulsão na parte de trás. Temos algumas coisas ali que vamos ver. Sabe, é simples, apenas plástico simples, e isso ajuda a manter o custo baixo. Quero dizer, isso foi feito para ser um brinquedo mesmo. Agora fui pego bem ali. Se você fechar a cabine, na verdade, se apertar a parte azul bem aqui, ela solta e abre. Eu adorava essas coisas quando era criança, especialmente as que tinham cabine que abria. Não vou falar mal de um caça-caque X-Wing ou Sky Striker, mas seriam mais legais se fizessem isso. Você olha dentro, tem um volante do Batman em forma de morcego e um adesivo. É tudo o que você precisa, mas tem espaço para 2 figuras. Esse negócio tem uma segunda função de brincadeira, e ela fica aqui atrás. Se você pressionar essa asa traseira, as chamas do escapamento saem, são muito legais, cara. São laranja translúcido, ficam iluminadas. Tem um mecanismo aqui onde você só coloca elas de volta, mas tudo o que você precisa fazer é pressionar para baixo e elas saltam de novo.
Muito, muito legal. Eu acho isso incrível. Então vamos colocar a dupla dinâmica aqui e brincar um pouco com ela. Estão legais. Eles estão legais, não estão? Você pode vê-los bem ali dentro. Voando por todo lado, capas de tecido e articulações simples são ótimas para veículos, pois não tive nenhum problema para colocar Batman e Robin aqui. E eles ficam ótimos lá dentro. Quero dizer, eles realmente ficam incríveis sentados bem no cockpit. Eu estava brincando com meu G.I. Joe HasLab Dragonfly outro dia e estava colocando o Real Bill, e por algum motivo eu estava colocando o Starduster também. Decidi colocar o Starduster no assento do copiloto. E você tem que fazer tipo um origami de Transformers para conseguir colocar esses caras lá dentro. Quero dizer, eles cabem e ficam legais. Quando você coloca os cintos de segurança neles, eles ficam incríveis, mas dá trabalho. Isso levou 5 segundos porque é um brinquedo feito pra gente brincar e girar. Quando eu era criança, esse camarada teria ido direto pro banheiro. Esse negócio teria ido pra banheira num instante, porque é pra isso mesmo, né? Tipo, ele tem flutuadores, mas isso aqui teria sido um brinquedo de banho sensacional. Adorei demais. Mas se a gente vai falar sobre água, isso com certeza nos leva à última coisa que veio com esse conjunto. Isso é o Arraia-Negra com visual animado e seu submarino Sea Saucer. Então vamos abrir o Black Manta e dar uma olhada nele. Eu estava esperando por isso. Tipo, é tão difícil quando você recebe essas coisas e pensa, eu quero abrir, mas aí você pensa, eu realmente preciso gravar um vídeo essa semana. Então vamos abrir esse camarada. Agora nós vimos o Arraia-Negra original, que eu adorei. Eu adorei os olhos vermelhos dele, adorei a cabeça prateada e o traje preto. Mas sabe, eu assistia desenhos animados nos anos 70 e 80. Isso é demais. Olha só, olha como ele fica engraçado com esse tipo de maiô, tipo aquele maiô dos anos 20. Eu adoro as cores, os diferentes tons de azul. Eu adoro o azul do outro lado, na parte de baixo, com o preto em cima. E como isso destaca aqueles olhos laranja. A mochila dele parece ser como um cilindro de oxigênio com detalhes azuis. Isso, eu não sei. Acho que talvez eu goste mais desse do que do clássico. Gosto dos dois, então fico feliz de ter os dois, mas esse aqui é realmente, realmente bom. O que me fez comprar esse conjunto foi o veículo dele. Vou pegar aqui, abrir, e aí sim a brincadeira começa pra valer. Mal posso esperar. Beleza, aqui está. É o quartel-general móvel do Arraia-Negra, o Sea Saucer. Mesma coisa. Você recebe algumas instruções na lateral. Parece que mostra, ele tem bombas, então mostra como fazer isso. E claro, tem a arte, o clássico. Eu adoro o padrão de estrelas amarelas contra a faixa vermelha. Dá pra sentir ele ali dentro, te dá todas as instruções. Mal posso esperar. Vocês sabiam que antes dos desenhos dos Super Amigos, a corrente contínua tinha alguns desenhos individuais? O Batman tinha um. E sabe quem mais tinha um? Aquaman. Isso mesmo. Aquaman era um dos grandes nomes do universo animado da corrente contínua no início. E esse Sea Saucer e o Black Manta realmente apareceram no desenho original do Aquaman, lá no final dos anos 60, começo dos anos 70. Então é isso, vamos montar e começar a brincar. Meu Deus, é muito melhor do que eu imaginava. Não é muito grande, mas tem um impacto incrível. Olha como essas linhas curvas das asas e da cauda descendo são incríveis. Quero dizer, realmente parece uma raia, mas tem tantos detalhes. Tem as hélices que giram aqui atrás. E claro, tem um motor a jato. Na frente, com algo como olhos dos dois lados e essa grade que meio que forma a boca. E aí tem as pontas da raia, sabe, subindo aqui. Meu Deus, isso custa $25, certo? Isso custa o mesmo que uma única figura Marvel Legends. Você não vai me ouvir reclamar do preço das Marvel Legends, pois acredito que hoje em dia se recebe um ótimo brinquedo por $25. Se eu fosse uma criança, é nisso que gastaria $25. Tem muito mais valor de diversão para mim como criança. Mas o legal é que para um colecionador como eu, ainda é super divertido. E quando eu falo de super divertido, é super divertido mesmo. Então, bem aqui embaixo estão essas pequenas bombas de tubarão. Deixa eu ver se consigo tirar uma. Você pode ver que ela tem formato de um pequeno tubarão, então é como um pequeno torpedo de tubarão. E são duas delas. E elas encaixam, sabe? Elas encaixam direitinho. E na verdade, se você apertar o motor a jato, é isso que libera elas. Então estou com ele aqui. Vou apertar o motor a jato. E lá vão elas. Elas caíram. Muito legal. Mas eu adoro isso.
Sim. Esse é outro cockpit que abre. A pequena antena aqui. É só apertar isso. Pronto, abre na hora. Então, os 3 veículos que eu tenho dessa linha, o Besouro, o Multibet Multiveículo e o Sea Saucer, todos têm cockpits que abrem. Tem alguns adesivos ali dentro. Vamos ver. É o Aquaman. É o Aquaman pilotando o seu tipo de submarino Aqua. Precisamos conseguir isso. Me diga que vamos conseguir. O Aquaman vai subir no meu conceito se der certo. Então vamos pegar o Manta Negra, colocar na nave e brincar com ele. Beleza, então se você lembra, o Manta Negra tem uma cabeça grande, mas encaixa perfeitamente, tipo, sem problema. Então ele desliza um pouquinho pra frente, mas olha como o esquema de cores do desenho dele fica bom por dentro disso aqui. E realmente, ele encaixa perfeitamente ali dentro. Fechar a cabine e você já tá voando. Tô te falando, talvez eu até tome um banho, talvez eu realmente entre na banheira hoje só pra poder brincar com isso aqui. E sabe, talvez essa seja a moral de todo esse vídeo. Cara, eu gosto de coisas de colecionador de alto nível. Estou sentado aqui e tenho na minha frente o Homem-Aranha da Mego, um relançamento recente da loja da Disney. Quero dizer, esse negócio foi absurdamente caro, mas bate naquela vibe de nostalgia. Mas tipo, atrás de mim tem, sabe, aproximadamente $1 milhão em Hot Toys. Quero dizer, não tem nada mais top de linha do que isso. Mas eu me divirto tanto brincando com um brinquedo de criança quanto com algo assim. Isso aqui é um brinquedo de criança, mas também traz nostalgia para colecionadores. Se você gosta de itens na embalagem, essa linha é ideal, pois ficam ótimos assim. As figuras são ótimas, pois dá para ver tudo pela caixa com visor. Funciona bem, especialmente para quem só quer brincar. Ou se você está querendo compartilhar esse hobby e seu amor por isso com seus filhos ou seus sobrinhos e sobrinhas. Quero dizer, eu simplesmente não sei se posso recomendar isso mais do que já recomendo, porque é simplesmente muito divertido. Então eu tenho que aprovar totalmente esses aqui. Agora, eles não vão substituir meus superpowers originais lá no meu esconderijo secreto, vamos com calma. Mas acho que provavelmente vou deixá-los à mostra, na minha mesa ou guardados. Tenho 4 filhos. Sou casado há mais de 25 anos, mas talvez deixe esses aqui na minha mesa de cabeceira para mexer neles à noite enquanto vejo o jogo do Braves ou outra coisa. Então, sei lá. Às vezes essas coisas são só para se divertir mesmo. E tenho que dizer, esses são divertidos. E, sabe, em um mundo que simplesmente não tem diversão suficiente, cara, aproveite isso. E na verdade, se você chegou até aqui no vídeo, eu acabei comprando um conjunto extra de tudo isso. Deixem um comentário aí e vou escolher aleatoriamente para sortear um Sea Saucer, um Bet Multivehicle e as figuras. Vou escolher aleatoriamente algumas pessoas que comentarem. Então, quem chegou até aqui no vídeo descobre isso e tem chance de ganhar um desses. Então, sabe, para o melhor em quadrinhos, história e figuras de ação, você definitivamente deveria se inscrever no Carbon Scoring. Mas nesse hobby, o melhor é, compre o que você gosta. Compre coisas que te deixam feliz, que te fazem sorrir, porque no final das contas, é disso que tudo isso se trata.